Oi, pessoal, eu sou Isabel Guimarães e eu queria conversar com vocês um pouco hoje a respeito de um tema que vem me fustigando já há algum tempo. Eu venho com vontade de escrever sobre ele, e talvez escreva ainda um artigo sobre ele, que é sobre a nossa responsabilidade em relação a esses grandes ícones das religiões que nos últimos tempos foram descobertos em situações, digamos assim, totalmente contraditórias em relação àquilo que pregavam ou que pregam. Então, nós tivemos, por exemplo, João de Deus, um médium famoso que por mais de 30 anos abusou sexualmente de mulheres. Nós tivemos um padre que recentemente foi acusado de desvio de recursos. E tivemos uma evangélica que era tida como muito caridosa, que adotou inúmeros filhos, entre aspas, e que foi capaz de planejar e assassinar o marido, pelo menos está sendo acusada, e a partir dessa acusação várias coisas surgiram. Então, quando se puxa o novelo, várias coisas surgem. E eu fico me perguntando, como ninguém percebeu? Eu fico me perguntando qual é a responsabilidade daqueles que estão no entorno dessas pessoas. Sim, porque eu acho impossível que condutas tão bizarras dessas pessoas não tenham sido percebidas pelas pessoas da sua volta, as pessoas mais próximas. Então eu acho que existem diferentes níveis de responsabilidade. Existem aqueles que estão próximos e que talvez não falem porque não querem perder aquele lugar de poder em estar próximo à pessoa famosa, né? Palestras cheias, filas, as pessoas querendo ver, querendo tocar, querendo ouvir, querendo aconselhamentos, curas. Então, as pessoas que estão ali no entorno talvez percebam determinadas condutas, mas silenciem. Para essas pessoas, eu acho que elas são cúmplices e que as mãos delas estão tão sujas quanto daqueles que fizeram. Existem aqueles que eu acho que tentam falar e que são silenciadas. Eu acho que existem aqueles que são taxados no espiritismo de obsidiados, nas religiões evangélicas talvez de demoniado, tentação de Satanás. Essas pessoas são muitas vezes alijadas, deixadas de ser convidadas para falar, deixadas de ser convidadas para eventos, atacadas de todas as formas, não só por quem está próximo, mas pelas pessoas em geral. E existem as pessoas em geral, e é com essas pessoas em geral que eu quero mais falar, que é este endeusamento das pessoas. Nós acabamos tendo uma responsabilidade sobre essas pessoas, sim. Por quê? Porque lotamos auditórios, não fazemos sequer uma observação crítica em relação ao que as pessoas fazem, não fazemos sequer uma análise de como é a vida daquela pessoa, como é a conduta daquela pessoa. Porque reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, se uma pessoa, um palestrante ou um médium espírita famoso apoia um governo genocida, tem uma posição política contrária à caridade, à justiça social, nós precisamos fazer críticas, sim, a essa postura. Veja, não é atacar as pessoas. Eu não sou favorável ao ataque à pessoa, mas às ideias, o debate de ideias. O espiritismo tem uma proposta de discussão de pluralidade de ideias. Não é para a gente ficar engessado, repetindo as coisas que o outro disse, ou colocando esse outro, porque às vezes os espíritas, eles fazem críticas aos evangélicos, como se os evangélicos obedecessem cegamente aos seus pastores, e pastoras, mas os espíritas fazem a mesma coisa com os palestrantes, os médios, os famosos. Todo mundo acata e sai repetindo aquilo que essas pessoas falam sem nenhum senso crítico. Ok, falou coisas legais, massa, mas às vezes nem sempre as coisas que são ditas estão condizentes primeiro com
as bases, né, do espiritismo com o cristianismo e principalmente a sua conduta, porque falar bonito não é difícil, eu garanto para vocês. Quem tem o dom da oratória e que também estuda, lê, sabe construir um discurso de convencimento das pessoas. Mas como é a conduta? Então, como pode um famoso palestrante espírita que escreve tantos livros destratar pessoas na sua vida cotidiana, ser agressivo ou ser grosseiro com as pessoas, não é? Ou usar as pessoas em benefício próprio e descartá-las depois, quando não é mais do seu interesse. Então, nós precisamos prestar atenção a isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas perceberam e percebem condutas equivocadas, mas silenciam umas porque não têm coragem e outras porque estão levando vantagem em estar ali naquele lugar, desfrutando um pouco daquele poder que o outro tem, né? Circulando no entorno, igual a mariposa fica circulando em torno da luz. Então nós, de forma geral, temos que ter responsabilidade, sim. Não vamos endeusar pessoas. Vamos ter senso crítico, vamos escutar sim, respeitar sim, aplaudir sim, não é? Agradecer o trabalho, as coisas que fazem, mas não vamos santificar as pessoas como nós fazemos e ouvir cegamente. E quando alguém fizer uma crítica, não ataque esta pessoa, escute, preste atenção, pense, reflita, porque eu penso o seguinte: se alguém que não tem tanto conhecimento quanto eu, não sabe algo, o correto é a gente chamar essa pessoa para dialogar e não atacar esta pessoa. Obsidiado, está com inveja, quer o lugar. Por que não chamar então, como um irmão mais velho, uma irmã mais velha, e dizer assim: fulano, vem cá, sente aqui, vamos conversar, que eu vou lhe explicar porque eu tive tal conduta, porque a minha postura é essa, porque a minha ideia é essa, porque a minha ideologia é aquela, para que eu possa entender, porque eu acho que é assim que se posta a postura de um verdadeiro cristão, porque foi isso que Jesus ensinou. Ele não foi arrogante, olha, ele não foi arrogante com ninguém, ele não chegou e disse: você está contra mim, então você não presta, né? No entretanto, nós estamos fazendo isso, nós estamos colocando pessoas neste lugar de endeusamento inatacáveis. A pessoa tem uma ideia, se você critica a ideia de um desses grandes e famosos, e eu estou me referindo aqui como espírita, em especial os espíritas, mas isso acontece em todas as religiões, se você se coloca e diz assim: não, eu estou discordando dessa ideia desta pessoa, pronto, choro, ranger de dente, desça, o céu vem abaixo, porque quem é você para criticar fulano? Eu sou um espírito imortal, tanto quanto ele. Eu estou em evolução aqui no planeta Terra, tanto quanto ele ou ela. Portanto, eu tenho meu livre-arbítrio, a minha inteligência, a minha capacidade de discernimento e, principalmente, estudo e leitura para poder, sim, fazer críticas. Críticas devem ser bem-vindas, devem ser construtivas, devem ser acolhidas, debatidas. Eu não vejo uma outra forma da gente criar pontes para dialogar com as pessoas, se não for desta forma, acolhendo as críticas afetivamente, amorosamente, não excluindo aqueles que pensam diferente, mas tentando criar uma rede de diálogo e de discussão para que nós possamos, de fato, vivenciarmos o cristianismo na sua forma proposta pela ética de Jesus. Fica a dica.